Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo no Entretanto. Hoje nós vamos falar, não poderia ser diferente, e como sempre tocamos nos assuntos do direito do Brasil e do mundo, vamos falar de eleições 2022. E vamos falar também dos resultados das urnas e dos institutos de pesquisa. E do voto do silêncio, que está sendo imposto paulatinamente no Brasil a profissionais de informação e, inclusive, juristas e juízes de direito. Tudo no Entretanto. Dê o seu like, inscreva no canal, clica na sinetinha. Te aguardo. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. É muito difícil explicar o que se passa pela cabeça do eleitor naqueles segundos que antecedem o momento de apertar o confirma na urna eletrônica, essa tão decantada urna eletrônica. E nestas eleições não foi diferente. A única maneira de tentar entender o eleitorado brasileiro é perseguir os fatos que meses antes antecederam o dia do primeiro turno das eleições em alguns lugares, em algumas eleições, turno único. Os institutos de pesquisa saem os grandes derrotados das eleições pela sua absoluta ausência de critério e rigor científico, pela sua absurda ausência de critério científico e de espelhamento com a realidade fática. E com isso, ela consegue influenciar de maneira indevida o voto do eleitor brasileiro, que o diga Ciro Gomes, que sai arrebentado destas eleições, apesar de ser um candidato valoroso, um político valoroso, sai arrebentado porque os seus eleitores dele desacreditaram, movidos por números de pesquisas eleitorais que depois não se exteriorizaram como verdadeiras por ocasião do voto. Aliás, orientaram indevidamente o voto de milhares de eleitores. É necessário que se faça alguma coisa com os mal denominados institutos de pesquisa, que não são institutos porque são sociedades comerciais, têm fins lucrativos que, portanto, não podem ser denominadas institutos e demonstram hoje que, em sua grande maioria, não tem nem credibilidade para isso. Eu já disse aqui que instituto de pesquisa tem que ser tratado, a pesquisa eleitoral, a pesquisa de opinião, de intenção de voto, a enquete que seja, tem que ser tratada pela legislação eleitoral e tem que ser tratada pela justiça eleitoral como meio de propaganda, não como meio de informação ao eleitor, informação prática, útil, fidedigna e imparcial. Né? O que nós vimos foram as famigeradas pesquisas, que eu já tinha dito aqui, e vários outros comentaristas também já tinham dito, que estavam servindo apenas para desinformar ao eleitor, elas saem absolutamente desacreditadas. Mas desacreditadas que são, é inegável que influenciaram para lá e para cá no voto do eleitor. O denominado voto útil, que não deveria existir. É uma eleição em 2 turnos. A eleição em 2 turnos foi pensada na Constituição da República para justamente não privilegiar o voto útil no primeiro turno, para que o eleitor pudesse votar com maior liberdade no candidato que mais se assemelhasse ao seu perfil cidadão republicano. Né? Para que aquela coisa, vou votar no menos ruim, vou votar no menos pior, vou votar para o fulano não ganhar, vou votar para não ter segundo turno. Para evitar esse tipo de pensamento fugidio e pouco recomendável numa democracia saudável, é que se imaginou a eleição em 2 turnos. E ela, polarizada como está, acaba destruindo
o pluripartidarismo. Porque o pluripartidarismo existe para que existam vários candidatos. E não foi isso o que a gente viu nesse primeiro turno das eleições presidenciais, principalmente. Vamos falar mais disso daqui a pouco. Com relação aos resultados do primeiro turno das eleições para presidente da República e vice, né, se viu que não ocorria aquela diferença de 50%, 51% a 38%. Ainda assim, os votos em Lula e no PT surpreenderam bastante, principalmente os números do Nordeste, principalmente os números da Bahia. Minas Gerais sempre foi um estado de centro-esquerda, apesar do seu interior, principalmente o seu interior mais rico, está cada vez mais dissonante da capital Belo Horizonte e do norte e nordeste mineiros. A parte do Triângulo Mineiro e sul de Minas pensa cada vez mais diferente do restante de Minas Gerais, né? Mostrando aquilo que dizia o poeta, Minas são muitas, mas foram fortes indexadores dos bons resultados de Luiz Inácio Lula da Silva. Nada está perdido, nada está ganho, muito embora historicamente no Brasil nunca se tenha visto um candidato a presidente, seja a reeleição ou não, um candidato a presidente ganhar no primeiro turno e não ganhar no segundo turno. Mas as eleições estão bastante polarizadas pelo voto do protesto. Ou seja, o cidadão vota em Jair Bolsonaro, que de novo demonstrou, pela expressiva votação que teve em nome próprio e pelos inúmeros candidatos que elegeu de maneira recorde, com números intensos, enfáticos, candidato a deputado com mais de 1 milhão de votos, diversos senadores ganhando de lavada, Romeu Zema ganhando no primeiro turno, né, em Minas Gerais. Bolsonaro demonstrou mais uma vez sua popularidade expressiva no Brasil hoje, como político de ponta, que é e presidente da República, candidato à reeleição. Mas o sujeito não vota em Bolsonaro numa eleição polarizada só porque é Bolsonaro. Ele vota em Bolsonaro para não votar no PT e vice-versa. Tem muito cara que vota no Lula para não votar em Jair Bolsonaro. Essa eleição polarizada que o senhor Lula acha normal, isso, senhor Lula, isso não é normal no Brasil, e isso que é o verdadeiro discurso de ódio que faz surgirem os adélios, para um lado e para outro, senhor Lula. Mas essa eleição polarizada, ela nos dá 2 fatores surpreendentes, que eu sabia que existiam, mas que eu não os esperava nesta intensidade, neste primeiro turno da política. Nada está ganho ou está perdido. Nada está ganho ou está perdido. Mas 2 fatores foram incríveis no primeiro turno da política. O primeiro, eu me lembrei muito de Martin Luther King. O que me assusta não é o grito dos ruins, não é o barulho dos ruins, é o silêncio dos bons. Né? Candidatos eleitos por linhagem ideológica como presidente da República. Candidatos eleitos graças ao presidente da República. E candidatos quietos quanto ao presidente da República. É o silêncio dos bons. Essa intensa abstenção de eleitores também demonstra esse silêncio. E, em segundo lugar, a militância profissional, cirúrgica, dedicada do pessoal da Sinistra. A militância da Sinistra é uma coisa profissional, treinada por décadas e décadas no marxismo,
no socialismo. O militante é muito mais do que o candidato. O militante é o verdadeiro político profissional nas alas da esquerda. Essa militância, mais uma vez, demonstrou cirurgicamente saber trabalhar na penumbra, nos bastidores, nas antevésperas do voto. E demonstra também um desespero, um medo, um acirramento de ânimos para voltar ao poder e para tirar Jair Bolsonaro do poder. Nunca antes eu vi tanto empenho. Tanto que você não tem plataforma política da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. A plataforma política dele é ganhar do Bolsonaro. Depois escolhe. Economicamente, então, não tem nada. É um discurso polarizado, um discurso que reverbera no ódio e é um discurso perigoso. Ganhe quem ganhar, vocês sabem aqui. O programa é imparcial. Nós temos que alertar, dentro da visão política e jurídica, científica, para os perigos que rondam a democracia e que não vêm conforme uns e outros gritam, não vêm do conservadorismo. Vem dessa maneira de ver política, em que a vitória tem que ser a qualquer preço e que os fins justificam os meios. Mais uma vez demonstrado de maneira perigosa no primeiro turno das eleições presidenciais. Muita água vai rolar ainda debaixo da ponte até o segundo turno. Serão 4 semanas. Eu presumo, e já falei isso em programas de opinião, hoje, na Jovem Pan, que seja comum na política primeiro se ganhar capital político para depois investir esse capital político num candidato majoritário. É comum que os candidatos a senador, deputado, governador preocupem-se primeiro com as próprias eleições para depois, com elas ganhas e bem ganhas, se possa apoiar o seu candidato majoritário a presidente da República. E esses números devem mudar no segundo turno por causa dos candidatos eleitos ao Senado Federal, Marcos Pontes, Damares, por causa do candidato Nicolas, recorde dentre os deputados federais, por causa dos mais de 101 deputados, mais de 100 deputados que o Bolsonaro elegeu pelo PL, por causa do governador Romeu Zema e outros governadores, Magno Malta e outros políticos mais que, graças a essa aliança conservadora, se elegeram muito bem, e se elegeram em um turno único, no caso dos governadores. Esses números devem mudar. Eu não acredito, até pela inexpressividade de números, que os eleitores de Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic e Padre Kelmon influenciem muito no momento do voto, no segundo turno. O que nós vamos ter é os ganhadores das eleições proporcionais e majoritárias nos estados, que são no caso dos governadores, senadores e deputados, entrando mais a campo. Né? Eu não acredito que Lula perca votos. Eu não acredito que Bolsonaro perca votos. A disputa é mesmo por esses 2 ou 3 pontos percentuais aí. Vai ser cabeça a cabeça até o final. Cabeça a cabeça até o final e haja coração. A perseguição ideológica no Brasil, infelizmente, volta a existir há algum tempo e volta a existir só para um lado, só contra um lado do viés ideológico. Né? O que o diga o Luciano Hang da Havan, o que o diga o Alan dos Santos, que o digam outros fomentadores de conteúdo de internet, conservadores de direita, vem sofrendo aí baques judiciais pesados. E agora isso chega ao Poder Judiciário, chega contra uma juíza de direito, a minha colega, a doutora Ludmila Grillo, que é minha colega em 3 frontes. Ela é minha colega porque é juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Ela é minha colega porque também é aluna de Olavo de Carvalho. Também tenho orgulho de ser colega dela como fomentadora de conteúdos em redes sociais, que hoje é o que a gente tem para se comunicar com o Brasil e com o mundo, né? E nós não estamos falando de diário. Aqui, isso aqui é troca de ideia, não é diário secreto. É troca de ideia. Ludmilla, por causa de troca de ideia, está grampeada, lacrada, suspensa, processada, investigada, fiscalizada pelo Conselho Nacional de Justiça, por outros órgãos do Poder Judiciário. O que ela fez ou faz contra a lei, eu não consigo entender, né? Se diz que se manifesta politicamente. Juiz pode se manifestar politicamente. O juiz não pode pedir voto. Esse programa, por exemplo, se manifesta politicamente, didaticamente. Esse programa foi candidato do Prêmio Novari, ao Prêmio Novari. Esse programa foi informado para o CNJ e para o STF, que administram, que brindam, que abençoam o Prêmio Novari. E, no entanto, a gente se manifesta sobre política no Brasil e no mundo de maneira didática todo o tempo. Não tem nada escondido, não tem nada clandestino, não tem nada na penumbra aqui. Ludmilla também não está fazendo nada de errado de se manifestar politicamente. Também se diz que ela se manifesta sobre processos que acontecem perante outros juízes e tribunais. Ô, gente, mais do que o ministro do Supremo Tribunal faz, o exemplo vem de cima. O problema, o que está acontecendo com a colega, o que ela está sofrendo, é a lei da mordaça, não porque ela fala, mas pelo que ela fala, é uma voz conservadora. Uma voz conservadora. E o que ela diz, também não é ela que diz. Do aparelhamento do Estado, da maior facilidade em formar opiniões dentro de tribunais do que dentro do Congresso Nacional, dentro de faculdades do que dentro do eleitorado, entre professores e classe intelectual do que entre operários e proletariado. Isso tem Antônio Gramsci. Neste ponto, ela é uma repetidora de ciência, igual se chamava o professor antigamente no Código Civil de 1916. Ela está simplesmente informando. E, no entanto, sofre a lei da mordaça. Como sofre Alan dos Santos, como sofre Roberto Jefferson. Eu não sei onde é que nós vamos parar. Olha só, nós estamos falando de jornalista, de juiz de direito, de político. Nós estamos sofrendo com a lei da mordaça. Imagine o cidadão comum. Imagine que democracia frágil, que é a democracia brasileira, que você não pode manifestar sua opinião em meios de comunicação sem sofrer ameaça de processo, ameaça de ser investigado, ameaça, no caso dos juízes, por parte de fiscalização do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Conselho, que em russo chama Soviete, não é à toa, né? Então, assim, como colega, várias vezes colega da doutora Ludmilla, eu lhe digo que nós, juízes, se prezamos pela liberdade dos nossos jurisdicionados, temos que prezar também pela nossa própria liberdade. E a senhora fique tranquila que a senhora tem aqui um admirador profundo da sua coragem, do seu preparo intelectual, do seu carinho cidadão, tá bom? Força aí para a senhora. E saiba também que, de novo, vou me lembrar do Martin Luther King, o que nos atrapalha não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Mas esse silêncio está acabando, porque a situação está tão escancarada, está tão descarada no sentido da supressão de liberdades, que os bons estão começando a falar. E que bom que isso passa pela cabeça cidadã e pelo coração de leão da senhora.
Para terminar de falar em lei do silêncio, eu já disse isso aqui. Nossos ancestrais, os meus ancestrais em particular, eles foram desterrados de suas pátrias por ditaduras para garantir que seus sucessores, que seus descendentes, que nós tivéssemos liberdade. Meus antepassados fugiram de ditadura e intolerância religiosa no Líbano. Meu primo, que ficou para trás, foi assassinado em um posto de combustíveis simplesmente por ser católico. Meu avô saiu da Itália para fugir do fascismo e da guerra e para dar uma terra livre para os seus filhos. Veio para o interior das Minas Gerais porque falaram com ele que por aqui as calçadas eram pavimentadas com ouro e pedrarias. Quando ele chegou e viu a pobreza que era isso aqui, ele chorou num quartinho de pensão, 3 dias e 3 noites. Meu avô nunca mais viu a terra natal dele. Para garantir que os seus sucessores, que os seus descendentes tivessem liberdade. Para garantir isso, nós não vamos desperdiçar essa herança. Não temos medo de déspota, de ditador, de lei da mordaça, de lei do silêncio. Nós vamos para garantir que o sacrifício dos nossos antepassados vingue e frutifique uma república livre. Livre para manifestação de pensamento de quem quer que seja. A nossa arma para isso é aquilo que JK falava. A nossa arma para isso é a liberdade. Não precisa de outra, não. E que todos gritem, e que todos lutem por essa liberdade. Essa liberdade conquistada nos campos de batalha, conquistadas no desterro, conquistada no sangue, e que não pode ser perdida por causa de déspotas de ocasião. Viva a liberdade, sobretudo a liberdade, sobretudo em época de política eleitoral, sobretudo em época de eleição. Que valha sempre a liberdade de opinião, a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade do eleitor. Contra tudo e todas as formas de controle ilegítimo. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.